Lelê, 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 lelê. Eu aqui vim contar a história pra vocês de cheio de louça pra lavar, casa pra limpar, mas eu tô no meu lugarzinho preferido. Nosso foco vai ser, eu estava falando sobre premonição e hoje eu vou falar sobre revelação. Não sou pastora, não sou aquela pessoa que tá a semana inteira na igreja, mas eu desde criança eu sempre tive uma comunicação muito forte com Deus. Na verdade, Jesus, né? É a Trindade, mas o nome Jesus, eu tenho uma paixão, já sonhei abraçando Jesus, você tem ideia? Falando, nossa, Jesus, que prazer, pegando a mão dele e abraçando ele. Acho que só eu para ter esse tipo de sonho mesmo. Então eu tenho uma paixão muito grande por ele. E ele vem me ensinando muita coisa que eu aprendi ao contrário, e aprendi através de pessoas, através de coisas que não vou criticar, mas que no radicalismo acabou tirando um pouco daquela essência, daquela pureza que eu tinha com relação aos projetos de Jesus para a minha vida. Obviamente que a igreja me ajudou muito a melhorar vários aspectos da minha vida, coisas que eu não sabia, eu não conseguia entender, e tem coisas que eu ainda não consigo entender, porque essa questão dos sonhos, eu comecei a cair a ficha recentemente, eu não ligava, foram tantas coisas que eu não ligava. Esse que eu vou contar, ele é muito forte mesmo. Então, o que aconteceu? Eu havia acabado de me converter, né, nessa igreja evangélica. Meu filho tinha 5 meses, o meu filho mais velho tinha 5 meses de idade, ou seja, isso tem quase 6 anos que isso aconteceu. E aí era uma igreja pentecostal, aquela, né, pastor Júnior maravilhoso, igreja e espaço reencontro, deixo meu abraço, minha saudade, ficou no Rio de Janeiro, hoje eu moro em outro estado. Confesso que sinto muitas saudades. E aí, o que aconteceu? Você, quando logo que se converte, que você descobre aquele amor primeiro, você fica assim, achando que você pode tudo, que você tem que gritar pro mundo o quanto você tá apaixonado. E eu tava naquela fase, acho que ninguém me aguentava mais, porque eu falava o tempo todo, eu amo Jesus, Jesus é lindo, meu rosto é diferente, eu não sei o que, eu tô pensando diferente, eu tô sonhando diferente, eu tô sendo diferente, eu quero ser melhor. E eu me tornei realmente uma outra pessoa a partir desse momento, né, que eu me converti. Porém, tinha algumas coisas que eu realmente ainda não sabia. Eu era como diz a palavra, eu ainda sou como uma criança, né? Eu ainda não tenho uma maturidade espiritual, que eu nunca subi num monte, né? Uma série de coisas que eu não tenho essa maturidade espiritual, eu reconheço isso e nem sei se eu quero chegar também a tal nível, porque eu quero só amar. Eu quero amar as pessoas, eu quero amar Jesus. Eu faço coisas que só eu e meu esposo nós sabemos. Poderia gravar, postar? Poderia, porque tanta gente divulga o mal, né? E a gente poderia divulgar mais o bem que a gente faz às pessoas. Mas eu tô pensando ainda sobre isso. Isso a gente deixa mais pra frente. E aí, era Copa na época. Se eu não me engano, 2010, Copa de 2010. Lá vou eu pra casa de uma amiga, que ainda é minha amiga, muito amiga. Eu chamo ela de Doidiça. Ela vai saber que é ela que eu tô falando, Doidiça Loura. Mas eu não vou falar o nome dela aqui por respeito à família. Mas eu a chamo de Doidiça, ela é minha Doidiça Loura, né? Ela sabe. Fomos assistir o jogo na casa da Finha. Chegou lá, estávamos eu, ela, um amigo dela, nosso amigo em comum na igreja, e o meu esposo, o meu filho. O pai dela estava lá também na sala, e a filha dela. E aí, assim, sabe quando te dá um negócio que você... Eu falei assim, Finha, posso ir no banheiro? Mas era como se algo me atraísse, sabe? Para eu poder ir para aquele lado da casa. E aí, quando eu fui no banheiro, eu vi uma porta aberta, uma pessoa acamada. Eu não sabia que ela tinha uma mãe acamada. A mãe dela era acamada há muitos anos. Beleza, eu no banheiro nada, entrei no quarto, sem falar nada com ninguém, entrei no quarto dessa mulher.
Aí ela falava muito pouco, ela vinha sofrendo alguns acidentes, toda vez que ela tentava levantar, ela estava toda roxa, ela estava toda machucada, parecia como se algo jogasse ela no chão, sei lá, a mulher estava toda arregaçada, parecia que ela era espancada. E ela quebrava ombro, ela quebrava braço, minha amiga é testemunha, ela pode até colocar embaixo se ela quiser. A mãe dela vinha se machucando muito, estava sendo uma série de acidentes cada vez que ela tentava se levantar, então ela ficou completamente acamada. Aí quando ela me viu, ela começou a chorar muito, muito, muito e pedir ajuda. Pedir ajuda, pedir ajuda. Eu falei, não, eu tô aqui, eu te ajudo. Aí eu falei assim, será que estão judiando? Oh meu Deus, lógico que não, eles pagavam até enfermeira para tomar conta, era um maior cuidado com ela, mas na hora eu não entendi que era uma ajuda, né, do que estava acontecendo. Até hoje eu não entendo muita coisa, eu posso falar muita bobeira nesse vídeo, gente, se eu falar, me perdoa. Minha intenção não é essa, minha intenção é compartilhar a minha experiência, tá? É a minha experiência. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, quando eu olhei pra parede, assim, em frente à cama dela, tinha um altar. Tinha uma penteadeira, e nessa penteadeira tinha muitas imagens. Muitas imagens. Católicos, me perdoem, não estou criticando a imagem de vocês, tá? Eu descobri, eu já tive imagem, já tive muito, mas eu descobri na palavra que Deus falou que era para adorar somente a Ele e mais nada. Então, sim, não. Bom, aí o que eu fiz? Vi aquele monte de imagem, perguntei ela se ela acreditava em Jesus. Ela falou, ficou meio assim, com aquele olhão que ela não falava, né, muita coisa. Ela só falava não sei. As expressões dela eram muito estranhas. Como ela tinha, eu acho que ela teve AVC, algo assim. Aquelas doenças que paralisam a pessoa meio que fica vegetando, entende, mas ao mesmo tempo não movimenta, não levanta, precisa de ajuda para tudo. Como se paralisasse uma parte do corpo, essas coisas assim. Aí o que aconteceu? Ela pegou, eu falei assim, eu posso orar por você? Eu tava naquela fase, né, que eu achava que se eu levantasse a mão ia cair 3 ali, cair 3 aqui, porque eu orava, gente, demais, eu levantava de madrugada para orar, eu ungia a casa, eu tava num estado assim que faltava levitar. Vou falar pra vocês, eu tava muito apaixonada. E eu sempre fui, só que eu fiquei mais. Eu sou muito apaixonada por Jesus. Você quer arrumar confusão comigo? Você fala de Jesus. Por favor, meu Jesus, ele é tudo pra mim. Ele é lindo. Eu amo, eu falo que ele é lindo, ele é lindo. Jesus é lindo. Jesus, ele... Nossa, vamos preparar, porque senão vai ficar chato de tanto falar que Jesus é lindo, porque ele é lindo, lindo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, posso orar por você? Aí, ela não disse nem sim e nem não. Ela ficou me olhando. Aí, antes de começar a orar, eu sempre carregava minha Bíblia, né? Hoje eu ainda tenho o hábito de carregar no carro, mas eu tô bem relaxada, bem, mas tinha o hábito de sempre carregar minha Bíblia no carro. E nesse dia eu estava com ela, fui ver o jogo com a Bíblia debaixo do braço. Aí ela pegou e eu olhei para aquele altar e eu comecei a conversar com ela. Falei, você crê que Jesus pode te curar? Aí ela, creio. Falou sério, uma língua meio embolada, mas falou, creio. Falei assim, aí tinha uma foto da filha dela assim no altar, junto do... Sua filha tá lá na sala agora, assistindo televisão. Se você chegar para essa foto da sua filha e pedir ajuda para você levantar dessa cama, ela vai poder te ajudar? Aí ela falou que não. Falei, então, é uma imagem. Essa imagem, você tem carinho por ela, e ela te faz lembrar, né, de quem você ama muito. Então eu respeito essa imagem, essa foto. Foi assim que eu cheguei. Porém, ela não pode fazer nada por você. Eu também não posso fazer nada por você. A única pessoa que pode te ajudar aqui agora e hoje é Jesus. Tá bom. Ela pegou e falou assim, né, fez assim, meio contrariada, eu não entendi ainda, eu tava sem entender nada. Eu achava que ela era católica, porque católico, minha mãe é católica, minha mãe tem imagenzinha dela. Inclusive eu dei de presente pra ela há muitos anos atrás, né, muitos anos, e ela não desfaz por nada. E eu nem peço, porque eu acho que isso aí é cada um, né. E aí, o que aconteceu? Eu peguei a Bíblia, peguei uma passagem da Bíblia,
que inclusive falava de Vale de Ossos Secos. Eu não lembro o nome, onde está, mas se a gente procurar no Google vai achar lá, fala de Vale de Ossos Secos, levanta e tal. E eu vi que Deus tinha uma cura para aquela mulher. E eu comecei a orar e tocar nas pernas dela, comecei a orar, passar a mão nela, orando. Acho que começaram a ouvir lá da sala, mas ninguém veio orar comigo. E eu comecei a orar. De repente, ela travou. Cara, a mulher, sério mesmo. A mulher ficou assim, ó, dura, igual a pedra. Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu passava a mão nela, mas ela tava tão dura, que eu não sentia praticamente a mulher. Parecia uma pedra. Aí ela pegou e paralisou, não falava mais, não mexia mais e ficou dura. Aí eu continuei orando, aí de repente veio no meu coração um pensamento. Eu não ouvi vozes do além, veio no meu coração um pensamento. Sai daí agora. Aí eu sentei na cama, como assim sai daí? Tô começando a orar. Sai daí agora. Aí eu falei assim, ela sem falar nada, né? Sem responder. Eu falei, olha, eu não sei o nome dela até hoje, sinceramente. Eu falei, olha, eu volto, tá? Eu volto pra orar por você e eu vou gravar um DVD que eu tenho lá em casa, vou fazer uma cópia pra você da Bianca Toledo e vou trazer pra você ver que Deus pode ressuscitar. Inclusive, imagine curar, né? Esses roxos, esses quebrados, essa paralisia que você está. Então, Deus é um Deus do impossível. E foi assim que terminou. E fui pra sala. Cheguei lá na sala, todo mundo assistindo. Ei, você tava onde? Eu falei assim, eu tava lá no quarto da sua mãe, conversando com sua mãe. Aí minha amiga olhou meio assim, tal. Isso era um sábado. Me olhou meio assim, tal. Beleza. Aí assistimos o jogo, tal. Não voltei lá. Não toquei no assunto. Aí peguei, fomos pra casa. Quando nós chegamos em casa, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muita dificuldade para dormir. Porque eu sou ansiosa, eu sempre fui. Só que depois dos filhos, essa ansiedade, ela generalizou. E o que aconteceu? Eu peguei e terminou o jogo, fomos pra casa. E eu peguei e falei assim com meu esposo. Nosso filho era pequenininho. Na época, a casa era de 2 andares. Eu deitei no quarto de visita. Meu filhinho estava no quarto do lado, então eu quis ficar no quarto de visita para ficar próximo dele. Meu esposo ficou vendo os comentários do jogo na sala, né? Aí o que eu fiz? Deitei, mas foi uma coisa muito estranha. Quando eu deitei para assistir, eu tenho o hábito também de assistir desenho animado, gente. Eu só tenho tamanho. Mas eu não assisto jornal, eu não assisto terror, eu só assisto desenho animado, ou então Supergirl, Super-Homem, essas coisas assim, muito infantil. Meu paladar é infantil, não gosto de chocolate amargo, não gosto de café, não gosto de pimenta. E eu acho que alguma coisa em mim não cresceu aqui dentro, continua infantil, mas tudo bem, eu gosto disso. Essa coisa de menina, mulher, eu acho que isso é legal, né? Falando de assunto sério, né, poxa. Aí, o que aconteceu? Algo aconteceu que eu peguei no sono, gente, por Deus do céu, em questão de segundos. Eu deitei, apaguei. Só que eu não apaguei a mente, eu apaguei o meu corpo. O meu corpo paralisou na cama, isso nunca havia me acontecido. Eu não faço ideia do que aconteceu, né? Eu suponho, mas eu não vou ficar falando lorota aqui. Meu corpo paralisou e eu via. Era uma visão espiritual, porque meus olhos estavam fechados, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia chamar meu esposo. Eu sei que eram vultos entrando pela janela, mas eles eram tantos, tanto. E entrava aquele monte de vulto. E eles faziam barulhos, aquele monte assim, gente, eu nunca vi um trem daquele na minha vida. E eu fiquei assim, eu já fiquei assustada, mas igual aquele dia. E aí eu tentava me mover, eu não conseguia, meu corpo estava paralisado. Eu lembro que eu conseguia fazer assim, ó, com um dedinho. E eu via aquele monte de vulto preto, era muito. Se eu fosse falar assim, eu não tenho noção de quantidade, mas se eu fosse dar uma base para vocês assim de quantidade, eu diria que foram mais de 1000 vultos, sabe? Porque eles entravam muito rápido pela janela. E eles eram sombras, eram como se fossem sombras, né? Essas sombras iam entrando. E aí, o que eu fiz? Eu me esforcei e comecei a orar.
em pensamento. Falei, Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, está acontecendo alguma coisa. Senhor Jesus, eu estou presa. Senhor Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quando eu consegui, Vinícius, eu consegui dar o Vinícius, ele respondeu de lá, oi, naquela calma, né? Com a paciência, oi. Falei, Vinícius, por favor, vem aqui. Só que eu ainda não conseguia me mexer. Eu estava conseguindo falar. Meu corpo estava travado, mas eu não via mais vulto. Eu só estava num estado de choque muito grande, que eu mal conseguia me mexer. Quando ele chegou, eu abracei ele. Abracei ele e falei, amor. Ele, mas eu acabei de sair daqui, não tem 5 minutos, não tem como você ter dormido, você ter sonhado, ter acontecido isso. Eu falei, amor, aconteceu isso, e comecei a contar pra ele. E aí a gente começou a orar. Aí ele foi me levantando, eu fui pegando força, a gente começou a orar, oramos pela casa toda, tá repreendido, volta de ré em nome de Jesus. E oramos muito nesse dia, oramos muito. Não sabíamos o que estava acontecendo e oramos muito. Aí no dia seguinte, tinha a escolinha dominical na igreja. Nessa época, a gente era bem assíduo na igreja, né? Hoje, gente, eu peço perdão, Senhor, eu não tenho sido assídua na igreja. Eu tenho tido dificuldade de frequentar, porque não tem desculpa, porque eu tenho tido dificuldade de frequentar. Não vou botar a culpa nos meus filhos, não, porque realmente dificulta bastante. Não é igual você é solteiro, ou você é só o casal, vai lá, bota a roupa e vai. E a igreja que eu frequentava antes, eles tinham como se fosse para cuidar de criança, tinha uma equipe muito boa. Você chegava na porta da igreja, alguém já pegava seu filho e tinha salinhas, e tinha cultinhos, e tinha tudo. Então você não tinha preocupação nenhuma com criança, nenhuma. Você chegava na igreja e tinha essa equipe formada só para cuidar de criança. Hoje não, eu fico correndo igual uma louca na igreja, para cima e para baixo, tentando pegar menino. Aí quando tem, quase sempre tem salinha, mas às vezes você é pega de surpresa, com 2. Aí chega no culto, ninguém presta atenção em nada, porque meus filhos, eles são, né, meio parecidos comigo, meio agitados, né, meio só. Tá, mas aí é uma das razões. A outra pode ser realmente comodismo espiritual, eu reconheço. Apesar que eu ainda oro de madrugada, apesar que eu e meu esposo ainda oramos em casa, fazemos cultinhos, não assiduamente, mas fazemos. Eu ainda louvo, eu pego um violão e toco um louvor e consigo aquebrantar. Aliás, Jesus consegue aquebrantar através daquele louvor, né? O meu esposo, ele chora, a gente vai pro quarto, a gente ora. Então a gente não se afastou de Jesus em momento algum, a gente não está tão assíduo na igreja. Mas aí voltando, na escolinha dominical, encontro com a Finha. Falei, Finha, aconteceu isso e isso. Quando eu contei pra ela, Regi, eu não queria ter te falado. Quando você entrou no quarto de mamãe, as maiores macumbeiras que já teve aqui na cidade. E ela, assim, fez muita coisa. Muita, muita, muita. E aí, eu, inclusive, ela disse, né, eu acredito nela, só que eu não consigo imaginar, vou ser honesta com a situação. Ela foi, logo que ela se converteu, ela foi tentar tirar as imagens. Jogou ela longe na parede. E aí, ela conta que tomou medo. Depois disso, ela ficou com medo. E aí, a gente chamou realmente o pessoal da igreja várias vezes para poder ir lá fazer oração, mas ninguém ia, gente. Ninguém. E aí isso foi uma experiência que, quando eu contei o que aconteceu, o pessoal da igreja, eles falaram, nunca vá sozinha, sempre chama alguém para ir com você. Mas até então não sabia, eu sempre orei pelas pessoas antes de me converter. Eu entrava no hospital, quando eu era católica, sozinha, eu trabalhava numa farmácia do lado, o horário de visita era 3 horas, era assíduo, todo dia eu entrava e eu falava a palavra de Deus, eu nunca tive problema com isso. E aí, de repente, só que assim, eu tenho o seguinte pensamento, devido à minha imaturidade espiritual, devido a Deus, ele me guardou. O que ele fez? Ele paralisou aqueles demônios, né, que eu creio que estavam ali, e ele paralisou e me alertou. Mete a mula, porque você está sozinha e eu não quero que você passe por nada que vai te assustar. Eu acredito que foi isso, que para ele basta um piscar e ele resolve tudo, e foi o que ele fez. Ele que ia resolver, eu não tinha condições, né? Eu talvez não era um vaso no momento apropriado para ser usado para aquela situação. Então ele me orientou, né,
para sair, não foi uma vez, foram 3 vezes. Sai daí agora, veio o pensamento, sai daí agora. Levanta e sai daí agora. Eu fechei a Bíblia, eu estava lendo, eu fechei e eu saí. Então, esse é um relato de que a gente fica apaixonado e a gente acha que pode tudo, e quem pode é Jesus. Só que a palavra diz que onde 2 ou mais estão reunidos, ele estará presente. E aí eu fui entender que eu não deveria ter ido sozinha. Eu precisava, sim, de alguém para poder me ajudar, caso eu tivesse luta corporal, algo assim. Mas quando a gente está preparado, você vai lá, sobe um monte, você ora, você prepara, cara, o demônio não faz festa, não. Você só faz assim, ó, e o Senhor Jesus age através da sua mão. E não era o meu caso, né? Eu orava e tudo, mas não era o meu caso. Eu não era aquela pessoa que ficava no monte, que ficava horas e horas fazendo oração. Não era, eu era recém-convertida. Então não tem nem como eu achar que eu poderia lutar com uma pessoa que trabalhou com um trabalho maligno a vida inteira e eu lutar sozinha. Foi Jesus, foi só ele. Ele paralisou, me tirou de lá, porque nem eu sabia o que eu estava fazendo. Na verdade, eu não sabia que ela era macumbeira, né? E eu vou te falar, isso tem mais de 6 anos. Vitor vai fazer 6 anos. Isso tem quase 6 anos. E vou te falar, ela até hoje está acamada. Ela não se curou, ela não morreu. E ela tá só definhando. E eu sinto muito por não ter voltado lá. Eu sinto muito por não ter tido o apoio das pessoas que eu convidei, porque eu queria ir com mais gente. Eu queria. Mas ninguém se habilitou aí comigo e eu acabei desistindo de ir. Eu confesso que eu fiquei com medo. Vou admitir, gente. Eu fiquei com medo devido à experiência que eu tive no quarto. Né? Graças a Deus, lá em casa nunca aconteceu nada, não ficou um ambiente pesado, porque Deus revelou, foi uma revelação. Então, como eu disse, Deus sempre me revelou essas coisas, Ele sempre me mostrou, impressionante, assim, como Deus, Ele revela, né, em minha vida através de sonhos, através de pensamentos. São tantas coisas que eu pretendo compartilhar com vocês. Se vocês tiverem saco, paciência para ouvir, vocês vão ver o quanto Deus trabalha na nossa vida e a gente não percebe, passa batido no dia a dia e a gente não se dá conta do que Deus está fazendo na vida da gente, que Ele está falando o tempo todo. Jesus, Ele subiu, mas Ele falou, estou deixando o Espírito Santo para que vocês possam, né, estar se orientando, para que vocês possam estar tendo força, tá? Ter alguém para poder apoiar vocês. E é o Espírito Santo de Deus, né? A Trindade. A gente tem essa coisa de sensitivo, todos nós temos, de perceber quando algo não é bom, quando algo vai te prejudicar. A gente só não leva isso a sério. A gente percebe e ignora. E a gente tem que passar a dar mais ouvido às nossas intuições. Fiquem com Deus. Um beijo. Dá muito joinha. E não se esqueça de inscrever, caso você não seja inscrito, tá bom? Vamos lá. Olha, meus bichinhos. Vocês estão pegando. Olha, gente. Olha, eu recebo flores todos os dias.